Cris falou Uau. algo muito interessante, né? Que é a questão da vergonha. Uhum. E pra mim, o que faz a pornografia ser, às vezes, até muito pior, é porque a droga, as pessoas veem, né? A família vê o comportamento, o olho vermelho, Euforia. a euforia, a Irritabilidade, né? irritabilidade, enfim. E muitas vezes a família vai lá e se mobiliza, mesmo que ele não peça ajuda por conta da vergonha, e aí coloca num centro de terapêutico, numa Classe de reabilitação. enfim, clínica de reabilitação, para dependentes químicos, enfim. Mas a pornografia, Vai lá onde, né? a família muitas vezes não sabe por conta da vergonha, porque isso. faz escondido, não tem aparentemente nenhum Sintoma. e aquilo fica ali, aquela coisa corroendo por anos, enfim. Aí chega no casamento, a bomba estoura. Isso, exato. E a pessoa não consegue romper essa questão da Esse vergonha de pedir. Poxa, pra quem que é a pessoa... Pô, meu amigo também é tanto quanto eu. Vou falar pra minha mãe, pô, minha mãe vai me chamar de punheteiro, vai me chamar do que for. É sério. mas Pesado, mas... Isso não é só pra homem, tá? Pra mulher, A gente tem sim. estatísticas Hoje, muito altas de homem, porque os homens eles conseguem vencer a barreira da vergonha. pra mulher Mas é mulheres pior é um tabu ainda. muito grande. Muito Sim. grande. Não, hoje a estatística Mas, é ó, igual. É igual. Só que a Quando da eu mulher é comecei- pior por conta disso. Quando, a vergonha. quando eu Sim. comecei a falar sobre isso nas minhas ministrações, eu via que era tipo assim... Escândalo. Uhum. Nossa, e tipo assim, até minha mãe, ela falou assim, você precisa falar tudo isso. Porque realmente é um tabu muito Tabuzão. grande. Sim, demais. É muito Demais. grande. Demais. Mas, ó, também tem cura. Sim, Também tem cura. eu tenho anos limpa da pornografia. Ai, eu também. Graças a Deus. Ela assumiu o mal dela, eu também assumo o meu. Gente, Mas Não, mas eu sempre falo, Ai, sabe? que bom. Sempre É que eu falo. sou nova, né? É verdade. É que eu sou nova. Mas eu sempre falo sobre isso. E falo como vencer isso. Porque é uma vitória diária. A dependência química. A gente não fala que todo dia tem que matar um leão? Isso. O vício é o leão, é a girafa, é o hipopótamo. É o zoológico inteiro, amor. É o zoológico inteiro que a gente tem que aprender a matar diariamente. Eu acho engraçado que na cela, nos grupos de cela que a gente sempre fala de testemunho. As pessoas sempre olham pra mim, eu falo, cara, eu tô mais uma semana limpa. Não preciso falar de quê. Eu tô mais uma semana limpa. Mas é porque eu matei mais um leão, mais um tigre. Sim. Então a pornografia, ela também Sim. é um vício. Sim. E que cada dia você vai lutando. E quando É. seu varão diário. chegar, amor, E traga as como- memórias e tente. Porque é divino. O Paranauê, Deus criou. Deus criou. Eu tava falando semana passada que eu observo que tem estágios. E aí eu queria saber quais são os estágios de quem caminha, assim, na questão da droga. Porque da pornografia, eu sentia como se fosse uma abstinência mesmo. Mas Assim, sente. é muito louco, exatamente. Só que eu percebi que depois de um tempo, de uns meses, na verdade, assim, de um ano sem, eu já não sentia essa... Loucura, essa euforia. Perfeito. Quer falar sobre isso? Quero. Como geralmente eu tenho pouco tempo a falar, eu sempre falo que o vício, ele tem 3 estágios, né? Legal. Boa. 3 coisas muito importantes pra gente entender. O vício é o último, tá? O primeiro é a curiosidade. A curiosidade nos leva sim. a beber, a fumar um cigarro, a fumar um vape, a queimar um beck, a dar um tiro. De primeira, e nunca mais. Você provou. Curiosidade é a porta do inferno. Você começa ali. Tanto é que todo mundo fala, não fuma um cigarro, que cigarro vai te levar para uma coisa pior. Mesma coisa, a curiosidade do cigarro te leva a outras químicas. Daí, você começa a ser aquele usuário já social. 3, 4 vezes por semana, você tá lá com a galera. Já é o próximo estágio. O terceiro, não é o último, mas como eu falei, eu resumo, é o dependente químico ou o viciado mesmo. Na qual o corpo dele não consegue mais funcionar corretamente sem o uso ou sem aquela ação. Uau. Por exemplo, um maconheiro, ele não consegue mais dormir sem fumar 3 beck. Mas é porque já queimou tanto, o corpo se acostumou tanto a estar naquele nível, que ele não sabe produzir, como é que é? Melatonina normal. Normal. Então ele precisa daquela ajuda. Que é o hormônio que faz do sono, né? Dormir. Fuma pedra. Ele não consegue fazer xixi.
Olha, Mas sério? sem queimar uma pedrazinha. Uau. Porque o sistema dele se acostumou a fazer o que o nosso organismo faz normalmente com a química. Uau. Entendeu? Ou seja, uma necessidade básica está associado ao uso de uma química. Por causa do bloqueio que foi criado por anos ou altos níveis de consumo daquela química. Da pornografia também. Por exemplo, tem muita gente que vê pornografia que só consegue fazer xixi depois de ver 15 minutos. Uau. O que eu sei é que tem pessoas que só conseguem, por exemplo, ter ereção, ter relações sexuais se ligar, abrir a porta dessa janela. Então, sim. eu resumo muito o vício em esses 3 níveis. A curiosidade, social e o dependente. O dependente aí já mais segura na mão de Deus. Porque é uma coisa mais complicada. Porque não é só mais aqui em cima. Ela já é uma causa profunda, biológica. Quimicamente falando, ela não é mais superficial, porque tem um tratamento. Tem muita força, né? Não é só a questão da vontade, tem muita força. E aí o cara para. O cara quer, vou ficar limpo, dá uma semana, ele tá assim, ó. Sim, sim. Alcoólatra, tá passando mal. Por quê? Porque o corpo não sabe mais agir normalmente sem aquela coisa. Bom. E esse é o estágio mais difícil de vencer para uma pessoa que tá lutando contra. Porque a euforia, a raiva, a depressão, ansiedade, tipo, quanto tudo tempo, aquilo né? que estava ali guardado por conta da química, agora, sem a química, tá ali a flor da pele. Então, é muito importante as pessoas ao redor entender que a pessoa tá tentando ficar limpa. Porque cada um não tem ficar, uma reação. instigando, tipo assim, por que tu tá em depressão? Então, por que tu tá assim? Não, fica na tua, mano. Se tu não sabe do B.O., fica na tua. Ou leva pra alguma pessoa que pode te ajudar. O hospital ajuda, tá? Cris, as pessoas têm muito medo, porque chega no hospital, vai aplicar um soro, a pessoa vai ter uma química dentro do corpo e ela vai ter uma recaída. Não, mas no hospital eles têm protocolo. Eles vão te analisar, ver o que é que você usa e, de acordo com o diagnóstico do médico, ele vai te dar ou água com soro e vai te falar que é droga, ou ele vai dar alguma coisa para acalmar o seu coração que está disparado. Ou vai te dar um remedinho para dormir, porque você está muito ansioso, tá com muita raiva, tá com um pico de depressão. Aí dali já encaminha pro psiquiatra. Muito legal procurar o hospital, ó. Procura. No momento da euforia ali, da loucura, do dependente químico, muita gente não sabe o que fazer, deixa na rua. Deixar na rua pode dar merda. Com certeza. Então leva pro hospital, que no hospital ele sabe o que fazer. Se você não sabe, o hospital sabe o que fazer. Fica tranquilo que vai cuidar daquela pessoa. Mas a abstinência, ela é muito forte. Muito forte. Ela toma conta do psicológico da pessoa profundamente. Ela acaba começando a ficar cega para os sinais que o corpo está falando que ela consegue ficar sem. Fala, não, pô, você está passando mal, você precisa. Você vai sair da casa porque você sabe onde é que é. Mas, ao mesmo tempo, a outra metade do teu corpo está falando, não, você está bem. Isso é na tua cabeça. Teu coração, teu batimento está normal. Você não está suando. Você não está querendo vomitar. Aí o outro lado tá falando, não, você vai vomitar, você precisa usar. Então, a pessoa acaba tendo uma guerra internamente por conta da química. E é muito importante, quem estiver ao redor, tio, papagaio, periquito, família, pastor, irmão do céu, saber olhar para aquilo, entender o que está acontecendo e falar, não, beleza, vamos lá. Vamos respirar? Vamos fazer uma respiração profunda? Vamos fazer tapping para conseguir controlar o psicológico. Porque o nosso maior inimigo para dependente químico é o nosso psicológico. Ele sempre vai mentir pra gente, ele sempre vai falar que precisa, ele sempre vai falar que quer, ele sempre vai falar que tá sentindo falta. E não. Você vai olhar no seu exame toxicológico, você vai ver que você tá bem. Seu coração tá normal, sua respiração cardíaca tá normal. Então é uma luta constante, psicologicamente. E há tratamento, há ajuda. Não precisa desistir, não precisa tacar o pau da barraca. É difícil, é doloroso, muitas pessoas querem tirar sua própria vida, mas é uma coisa que você tem que ter paciência. Por exemplo, o seu pai eu acho muito louco, porque a gente ouve de histórias desde criança que na época dele ele fazia algumas coisas ali no micro-ondas, né? Ele fazia um bullying ali rapidinho no micro-ondas, explodia no micro-ondas, e é normal, porque aquilo dali libera a endorfina, que a química agora já não... Entendeu? Olha, eu não sabia disso. Então, para ele não usar uma droga maior, ele tinha que liberar adrenalina no corpo. Uau, então, aí ele fazia isso. Isso, aí vai aumentando, ele né? fazia essa maldade com os gatos. Eu não falei um gato nada. no micro-ondas. Uau, não sabia. Sim. Caramba. Eu não ia falar nada, só falei micro-ondas. Mas isso faz muito sentido de ter que... Tem que acionar mais ainda. Por isso que a droga, ela Tu acha que é por isso que tu preocupante. gosta de esporte radical, Cis?
Ai, assim... Ou tu sempre foi assim? Não, eu sempre fui assim por causa da minha estrutura Legal. genética. Mas piorou depois da minha dependência química, Entendi. né? É uma coisa que eu sempre vou ter que controlar. Eu sempre vou querer mais, vou querer fazer mais. E o problema com isso, quando uma pessoa tá limpa, é que ela nunca volta pra mesma droga. Porque a mesma droga não vai ter mais efeito nenhum, amor. Sim. Uau! Ela vai Ou voltar seja, a coisa sempre pior. vai... Uau. Por exemplo, o fumante, ele para de fumar, ele quer voltar pro quê? Pra maconha. Entendi. Aí ele para de fumar maconha, ele volta pro quê? Pro pó. Aí ele para o pó, ele vai o quê? Vai para o LSD. Aí ele para aí ele já vai pra pedra. Aí da pedra vai pra pasta. Aí é só Jesus na causa, entendeu? Sim. O dependentinho, quando ele para, ele quer voltar, ou ele volta, ele tem a recaída, ele não volta pra mesma coisa que ele parou. Uau. Não consegue, porque não faz efeito nenhum. Uau. Ele vai pra algo pior. E o primeiro high de qualquer droga é sempre o melhor. Então a gente Sempre sempre... fica Fica em buscando. busca Aquele daquele- primeiro high. Uau. E aí, por isso que cada vez vai usando usa mais. Meu Ou Deus. usa mais pesado. Sim. Ou quantidades maiores, entendeu? O segredo mesmo é não fazer, não romper É. essa Com barreira. certeza. É Eu acho uma linha incrível. que não deve ser cruzada. Uma vez Cruzada, que é isso. cruzada, É desafiador. difícil de... Eu acho incrível umas pessoas que chegam comigo e falam, cara, eu nunca usei. Eu falo, cara, é top. Top. Porque você não sabe a luta que é. Você não sabe o quanto é difícil que é. A galera chega comigo, cara, eu não tenho ansiedade. Eu falo, putz, cara, tu é uma coisa divina. Tu é um ser com arcanjo assim, com asas. Porque é muito interessante, pra mim, hoje em dia, que sou ex-dependente química, não consigo dormir sem pensar em coisas 3 horas. Pra mim dormir demora 3 horas. Eu quero dormir Uau. meia-noite. Você fica se elaborando. O cérebro você tem uma acelerado? rotina. Demais. E piorou na conta da minha química, né? Sempre fui uma criança ansiosa. Virei adolescente, comecei a usar. Virei adulta, vou carregar essa sequela pro resto da minha vida. Então, uma pessoa que chega comigo e fala, cara, eu sou tranquila, eu sou da paz. Como? Me explica. Que eu não eu nunca entendo. conheci o que Eu que é. conheço um amigo meu, lá de Manaus, que tá em São Paulo. Ele falou, cara, eu nunca nem sequer tive a curiosidade por causa disso. Uau. Teve o pai, tinha um medo e tinha medo de usar e ser pior. Sim. Fala, mas como é que é, gente? Sim. Como é que é nem ter curiosidade de um dia fumar ou um dia beber uma taça de vinho, entendeu? É muito interessante pra mim que foi dependente química, porque meu cérebro não funciona corretamente que nem de vocês funciona normalmente. Não é que eu não sou normal, tá, gente? Eu sou muito normal. É que eu só sou sequelada, entendeu? Por conta Então, do meu uso. eu te perguntei isso. E uma Sequela. vez tu falou pra mim assim, porque os neurônios queimam mesmo. Queima. Bicho, ele Eu já queima. ouvia, mas eu não tinha dimensão. Parecia que era, tipo, quase que uma piada, sabe? Não, é tipo assim, quando a gente queima um beck, a gente inala fumaça, a fumaça vem pro pulmão, e aí aquele high, ele é químico. Então, se você tem muito dele, o seu cérebro vai se acostumar com ele. Então, não é que queima, é que ele tá tão acostumado que ele já não funciona normal. Olha. Entendeu? Aí, o que os maconheiros hoje em dia falam? Fuma um beck e vai estudar. Porque aí você mantém a atividade do seu cérebro normal. Olha, aí Olha! já é cada um com o seu. É um maconheiro nerd. Aí já é Uma outra cada um. é uma combinação. Já é cada um. É que nem falar pro alcoólatra, bebe, mas vai ler a Bíblia. É. Ele não consegue, velho. Ele não, o cérebro ali... É mais ele- uma mentira do diabo, né? O diabo é maconheiro. E o inferno é um gigantesco bagulho aceso. E a erva quem é? É você, mané. Só que é bola de neve raiz, sabe? Eu tenho uma versão de macumba. O diabo é macumbeiro. E a galinha preta é você, maneiro. Aquela. A gente teve um episódio que a gente recebeu o mesmo macumbeiro aqui, o Camilo. Caraca, top. Ei, é muito legal conversar com esse povo. É muito legal, foi muito legal. A gente acaba O entendendo. episódio dele, Muita coisa. É. Então, dependência química é muito doido. Aí as pessoas no mundo sempre olham, pô, a Cris é doidinha, a Cris é doidona. Deixa eu te falar uma coisa, segura a manta, que eu te falei isso aqui no começo. Jesus era bagulho doido. Mas ele não era bagulho doido de acordo com o que o mundo falava que era doido. Ele era doido de acordo com aquilo que Deus falou pra ele que era normal. Então eu prefiro... Uau, amei. Segura! Era isso que eu queria te falar aquela hora. Amei! Então eu prefiro ser a Cris doidona de acordo com aquilo que você não sabe o que é, porque você é acostumado com os padrões de hoje em dia, dessa geração,
E ser doidão em Deus, mano, que é doido. Amém. É muito doido. Cara, você chegar... Cara, eu falei pra esse aqui que eu tava chegando. Eu tava cortando um cara que tava dando um papo pra cima de mim. Falei, cara, eu não vou ficar contigo, não. Não é que eu não quero, varão. Não é que eu não quero. Mas é que meu compromisso com Deus hoje vale um pouquinho mais a pena do que ficar com você. Entendeu? Então eu prefiro ser a doidona que dá um fora por causa de Deus do que ser a doidona de acordo com os parâmetros do mundo. Sim. Entendeu? Show. Top. Uau. Cris, arrasou, hein, mano? Que Ferro! Então, povo, crente, seja doido, mas você não é doido nos parâmetros daquilo que o mundo fala que é doidura, não. Você é doido daquilo que Deus fala que é correto. Amém. Segura a mensagem.